Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Vou mandar um forte abraço aqui para Dorotilde Souza Viana, da ala Arujá, Itaquá, São Paulo, da região leste. Forte abraço, Dorotilde. Gratidão por acompanhar a mensagem aqui com a gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Mateus capítulo 27, a partir do versículo 12 aqui, tá bom? Mas antes, o que está acontecendo antes desse versículo 12 aqui, né? O contexto histórico mostra que Jesus foi preso, foi levado perante Anás, né? Que foi interrogado, apanhou, né, na frente de Anás, o sumo sacerdote, depois foi levado a Caifás, também apanhou, arrumaram falsas testemunhas, né? E condenaram Jesus à morte. E então eles levam Jesus até Pilatos, para que Pilatos pudesse dar a sentença, então, e fazer o julgamento para que ele, né, Jesus Cristo, fosse morto ali, crucificado. Então, a partir do versículo 12 aqui, a gente vai ver nessa parte aqui. Continua dizendo assim, ó. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe Pilatos: não ouves o que testificam contra ti? Aqui é para se cumprir uma escritura, porque ele vai calado, né, para o matadouro, né? Então, ele não, palavra alguma saiu de sua boca, tá bom? Quando ele estava sendo acusado ali. Ele continua dizendo: e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Então, Pilatos aqui, ele ficou maravilhado com o silêncio de Jesus, né? Ele é acostumado a julgar as pessoas imploravam misericórdia, falava que não tinham culpa, tentavam de alguma maneira convencer o governador de que não eram culpados. Porém, Jesus não faz nada disso, né? Ele pega e fica calado ali perante os seus acusadores ali e não responde. Isso causa maravilha aqui em Pilatos, né? Continuando diz: por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tendo então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Bom, aqui nós temos noção já que Pilatos, ele tentou escapar, né, desse julgamento, né? Ele não via culpa nenhuma em Jesus, ele estava convencido de que Jesus ele era inocente. Então, ele tenta sair desse meio, né, para que ele mesmo não julgasse ali. Quando ele descobre que Jesus ele é da Galileia, ele manda Jesus, né, até Herodes, para que Herodes julgue ele, mas Herodes também não julga, porque Jesus Cristo fica em silêncio, não diz uma palavra ali, então Herodes também não julga. Herodes é a única pessoa que esteve frente a frente com Jesus e não ouviu a voz de Jesus. Jesus não respondeu e nem sequer abriu a boca perante Herodes ali. É o mesmo Herodes, né, que havia matado João Batista, tá bom? Então Herodes ele remete novamente Jesus Cristo para Pilatos lá. E aí Pilatos, nessa tentativa aqui de tentar libertar Jesus, ele então, por ocasião da festa, ele podia escolher que o povo escolhesse uma pessoa para ser solta. Ele colocou então um bandido e Jesus, para ver quem que o povo ia escolher para soltar. Repare que aqui no versículo 17, diz assim: portanto, reuniu-se ele e disse Pilato: qual deles quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Bom, uma coisa interessante aqui, né, que esse Barrabás, se a gente observar aqui, no versículo 16, e tinha então um preso bem conhecido. Barrabás, ele era bem conhecido pelo povo, tá bom? No livro de Lucas e também o livro de Marcos relata que Barrabás ele era assassino, que ele havia assassinado um homem, né? Traz esse detalhe ali no livro de Lucas e de Marcos, que ele era um assassino e que ele fez sedição, motim entre o povo ali, tá bom? Então, Pilatos escolhe esse que todo o povo já conhecia, Barrabás, e coloca ali junto com Jesus, né? Para perguntar a eles qual deles eles querem que solte. Também esse nome Barrabás aqui no aramaico eu achei bem interessante, porque significa
filho do pai, né? Ba significa filho e Aba, né, significa pai. Então, a interpretação do nome de Barrabás significa filho do pai. Então, esse filho do pai, ele era culpado. Ele havia assassinado, cometido vários crimes, né? E a sentença dele seria a cruz, com certeza. Ele seria crucificado. Porém, a gente vai ver aqui que o Filho de Deus, ele vai ser crucificado no lugar de Barrabás. Né? Que Barrabás vai ser solto e aqui que Jesus Cristo ele vai ser então crucificado, tá bom? Continuando aqui o versículo 17, né? Portanto, reunindo-se ele, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E aí então eles respondem aqui, né? Versículo 19. Estando ele assentado no tribunal, mandou a sua mulher dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, no meio de todo esse julgamento, a esposa de Pilatos manda alguém ir até lá onde ele está sentado e falar para ele: olha, não entra na questão desse justo, porque eu muito sofri por causa dele num sonho. Ou seja, ela teve uma revelação, um sonho, na qual foi revelada a ela que Jesus era justo. Por isso ela fala: não entre na questão desse justo. E aí então ela passa esse recado. Tudo isso perturba muito mais ainda Pilatos ali, né? Mas ele passa a decisão ali para o povo, né? Saber o que eles deveriam fazer. Ele estava crendo, né, que o povo iria escolher soltar Jesus, que era inofensivo, e mandar crucificar então Barrabás, né? Essa seria a intenção dele aqui. Porém, não é isso que acontece, né? A gente continua lendo aqui o relato, versículo 21. E respondendo, o governador disse: a qual desses dois quereis vós que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E disseram-lhe todos: seja crucificado, seja crucificado. O governador, porém, disse: porque que mal fez ele? Né? E ele estava ainda mais dizendo: crucificai-vos, crucificai-vos. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, isso é convosco. Então esse ato, né, de lavar as mãos, simbolizando que ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele era inocente. Mas aqui, né, no livro Jesus o Cristo, James E. Tower fala que as mãos de Pilatos nunca esteve tão suja, porque ele tinha completamente ciência de que realmente o Jesus ele era inocente, mas ele não aguentou a pressão do povo, né? Ele não aguentou a pressão dos líderes religiosos, né, que falaram: se soltar Jesus, não é nosso amigo, não é amigo de César, porque ele se fez rei, e assim eles ficavam acusando ali Jesus, né? E aí então, por essa pressão, Pilatos ele toma essa atitude aqui de lavar as mãos ali e dizer: ah, isso é convosco, né? O sangue desse justo é convosco. Pior é a resposta do povo, né? A resposta do povo a essa indagação aqui de Pilatos, eles disseram: e respondendo todo o povo disse: o sangue desse seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles clamaram: não, o sangue dele seja sobre nós, então, e sobre nossos filhos. Aqui eles cometem uma injúria muito grande, né? Porque os pecados dos pais não passam para os filhos. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. A gente vê isso escrito aqui em Ezequiel 18, versículo 20, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então não tem como, né, o pecado dos pais passar para os filhos. O que acontece é que os pais em iniquidade ensinam os seus filhos em iniquidades. E aí os filhos começam a praticar atos ruins também. E aí então eles acabam sendo culpados dos mesmos erros, mas sim pelos próprios pecados, não pelos pecados do pai ali. Versículo 26. E então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Bom, mais uma vez aqui eu queria dar ênfase no nome de Barrabás, tá bom? Que é filho do pai. E ele era culpado, ele tinha crimes, né? E a sentença dele era a morte. Porém, Jesus, que era o Filho de Deus, ele foi morto no lugar de Barrabás. Aquela cruz esperava Barrabás, tá bom? Olha só o que diz aqui na conferência de abril de 2009. Quem está falando aqui é o Jeffrey Hollard, tá bom? Ele fala que o tema do discurso dele é "Não havia ninguém como ele". E aí nessa parte ele diz assim, ó: essa rejeição eclesiástica e política tornou-se mais pessoal quando o povaréu nas ruas também se voltou contra Jesus. Uma das ironias da história é que estava na prisão com Jesus um outro prisioneiro chamado Barrabás. O nome ou título em aramaico significa filho do pai. O espírito da Páscoa dava a Pilatos o direito de libertar um prisioneiro. E ele indagou ao povo: a qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Desta forma, o ímpio, filho do Pai, foi libertado, enquanto o verdadeiro Filho divino do Pai Celestial era condenado à morte, né, à morte de cruz. Então, aqui a gente vê um exemplo, né, que Jesus Cristo ele foi crucificado, mas ele foi crucificado, na verdade, de nosso lugar. Nós devemos nos colocar na condição de Barrabás. Nós temos os nossos erros e os nossos pecados, e Cristo ele foi crucificado em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, vida eterna. Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.